Esta ferramenta veio para ficar porque resolve-nos muitos problemas e eu vou continuar a utilizar. Em algumas matérias, em algumas aulas, em alguns conteúdos, eu vou continuar a utilizar. Antes da escola acabar, a Vieira do Minho TV foi acompanhar uma aula da nova telescola para perceber como funcionou. O estudo em casa surgiu após as aulas presenciais serem interrompidas devido ao surgimento do Covid-19. O agrupamento de escolas de Vieira de Araújo, em Vieira do Minho, não foi exceção. Os alunos acederam a uma sala de aula virtual em que puderam entrar em contacto com os colegas e professores. Uma medida possível devido ao esforço constante dos docentes e encarregados de educação. Bem, tem sido muito diferente daquilo a que estávamos habituados. Toda a gente teve que se desdobrar e arranjar material e a boa vontade fez com que nós conseguíssemos estar em sincronia com os nossos alunos. Os pais foram fantásticos nesse aspecto. Quem não tinha condições fez tudo para as criar, para que os miúdos não perdessem, e foi uma maneira de evitar que os danos colaterais deste confinamento fossem extensos. E então o que é que se fez? Tentou-se, através de plataforma, que é o que se usa hoje, não é? Com as reuniões, com as empresas já estão a adotar esse método, que nós conseguíssemos falar também com os nossos alunos através desse meio. Pronto, os miúdos, eu tenho um primeiro ano, como devem imaginar, não é a mesma coisa que ter um quinto, ou um sexto, ou um nono. Os miúdos são dependentes e os pais entraram nesta aventura connosco e foram um bem precioso. Os meninos assistem à escola, portanto nós estamos em plataforma, estamos todos ao mesmo tempo a dar a aula, estamos todos juntos e eu daqui, de minha casa, entro na casa de cada um e eles estão com o manual, eu ponho vídeos, eu vou falando, vou fazendo perguntas e foi uma adaptação rápida, porque os miúdos de facto são excelentes com as novas tecnologias. Têm um poder de encaixe, um poder de adaptação que os mais velhos não têm. Eu já sou professora há 33 anos, já faço parte da velha guarda, portanto foi muito mais difícil para mim adaptar-me do que eles. E então nós fazemos a aula aqui em videoconferência. Eles veem-se uns aos outros, que para mim esse é o bem maior, eles não se sentem sozinhos. Conseguem estar a ver os colegas e falar uns com os outros, tanto que a aula está marcada, por exemplo, para as 11 e às 11 menos um quarto eu vejo que eles já iniciaram a sessão e vão conversando uns com os outros, como se estivessem na sala de aula, e antes do professor chegar, não é? Aquele burburinho e falam, pronto. Quando eu chego digo bom dia, eles desligam automaticamente os microfones, portanto já estão habituados a isso. Eu faço a chamada, nessa altura eles vão dizendo as coisas, o que lhes vai na alma, que isso é muito importante. Eu quero saber como é que eles se sentem, o que é que têm feito, se estão bem, se não estão. Eles mostram coisas do quintal, a piscina, e então vão falando uns com os outros, que é uma coisa muito importante. Os conteúdos, de modo nenhum, são dados como se fosse uma aula presencial. Porque, por exemplo, com o primeiro ano eles precisam de acompanhamento, eu preciso estar ao lado, ir fazendo. Mas os miúdos têm feito todos os trabalhos, estão empenhados nisso, portanto levaram isto a sério e não se esqueçam que é um primeiro ano. E foi fantástico, foi uma experiência fantástica que nós não estávamos à espera, ninguém estava à espera, mas como dizia Darwin, o que vence não é o mais forte, mas o que melhor se adapta. O agrupamento de escolas foi fundamental ao ceder-nos ferramentas para que pudéssemos fazer isto. Tivemos um acompanhamento ao minuto, portanto foram todas as dúvidas que nós tínhamos fomos esclarecidos. Os pais, como eu digo, que no meio disto tudo, para mim, são os grandes heróis, porque de facto eles não são professores, mas fizeram um trabalho extraordinário, quanto mais não seja ao porem-se totalmente à disposição. Porque eles dizem que o que querem é o bem dos filhos. E como eu disse, não foi fácil para toda a gente. Até eu tive que aumentar a minha velocidade da net para conseguir fazer estas coisas. Alguns não tinham, compraram, isso foi também um peso para o orçamento familiar. Portanto, instalaram a net, pediram tablets, fizeram das tripas coração para conseguir que os miúdos não perdessem nada. No meio disto tudo, perder o menos possível. Entre colegas, portanto, se nós já tínhamos ajuda dos colegas e fazíamos tudo em conjunto, agora mais ainda, partilhamos material, fazemos uma reunião todas as semanas também na Teams para expor as nossas dúvidas, dizer o que nos vai na alma também,
pedimos ajuda, damos ajuda e foi de facto uma onda que teve tudo para dar certo, porque toda a gente estava empenhadíssima em que os miúdos, em que os alunos, que são a nossa principal preocupação, não perdessem, ou perdessem o menos possível. A minha turma, por acaso, toda tem acesso. Eu faço as aulas com os 23 meninos que são meus alunos, mas há meninos que não têm acesso a estes meios. Há meninos que ainda não assistem às aulas, portanto às aulas síncronas, em plataforma, e também há meninos que, pela sua religião, recusam ter televisão e nem sequer veem as aulas de estudo em casa. Porque o estudo em casa foi aquele acompanhamento, partimos nós do princípio que toda a gente tinha televisão e acesso, a quem não tivesse acesso a outros meios para, pronto, não perder, não é? Mas há meninos que nem a isso têm acesso. Portanto, há que esquecer que tentamos, ao máximo, não deixar ninguém para trás, mas há casos em que foi impossível isso acontecer. Também há outros constrangimentos, às vezes a net vai abaixo, o computador não tem bateria, pronto, há uma trovoada e ninguém tem net. Mas isso são coisas que se vão contornando à medida que aparecem, não é? Os problemas vão aparecendo e nós vamos tentando encontrar a melhor solução. Desde que começou o estudo em casa, nós deixámos de ter horários. Os professores deixaram de ter horários. Portanto, eu passo o dia, literalmente, sentada à frente do computador. Para quê? Para estar disponível a 100% para os meus alunos. Porque se eu não fizesse isto, talvez alguns desistissem, não se sentissem apoiados, e até os pais não se sentissem apoiados, não sentissem que têm um companheiro de viagem nisto, que é o professor, que está aqui para tudo, e eu deixei de ter horários. Portanto, eles mandam-me trabalhos, eu tenho que corrigir, dar o feedback. A qualquer hora me mandam mensagens com alguma dúvida, com trabalhos, portanto eu estou constantemente a ser solicitada. E disponibilizei-me para isso porque, de facto, se os professores não tivessem tido esta disponibilidade de 24 horas, isto não tinha dado certo, porque as pessoas sentiam-se desacompanhadas, sentiam que estavam sozinhas nesta aventura nova, que toda a gente teve que se adaptar e aprender muita coisa. Eu dei aulas aos meus pais, como instalar a Teams pelo telefone, faz assim, faz assado, agora, pronto. Foi de facto uma onda que toda a gente embarcou a 100%. Porque nós costumamos, no início do ano letivo, fazer a avaliação diagnóstica. Portanto, os meninos chegam, têm uma semana de aulas, mais ou menos, e nós fazemos um teste com a matéria do ano anterior. Só nessa altura, quando nós conseguirmos fazer essa aferição, aquilo é para aferir, não é para avaliar, mas para aferir, é que nós vamos ter dados concretos. O quanto foi positivo o estudo em casa e este tipo de aulas ou não. Portanto, eu para já não posso dizer. Posso ver pelos trabalhos dos meus meninos que não fizeram testes porque no primeiro ano era impossível fazer uma coisa dessas. Sei que eles tiveram evolução, sei que os pais se empenharam, mas só na aula, comigo, sozinhos, é que eu vou poder aferir o quanto isso foi positivo ou não. Só nessa altura. Não sei, eu espero que o nosso trabalho, o meu, o deles, o dos pais, tenha dado frutos, porque de facto foi um esforço muito grande. Foi novidade no princípio, as aulas, mas depois passou a ser como se fosse uma aula normal, portanto, eles comportam-se como se estivessem em sala de aula. Não é a mesma coisa, porque eu não estou a ver na hora o que é que eles estão a fazer, é impossível, não é? E há matérias que através da Teams são extremamente difíceis de explicar, por exemplo, a matemática, que num primeiro ano precisa de acompanhamento, e nós fizemos o possível, portanto, para que eles não parassem, não perdessem, e sobretudo num primeiro ano que, se eles param, regridem 3 meses. Uma coisa que eu quero referir é que neste tipo de aulas os miúdos perdem muita autonomia. Portanto, quando eu estava nas aulas, eles trabalhavam sozinhos, e agora, mesmo nas aulas, estão habituados a ter alguém ao lado, o pai, que tem que estar lá, é o primeiro ano, e eu faço uma pergunta e eles olham para o lado, a pedir anuimento. Portanto, essa autonomia que eles tinham, as colegas dizem exatamente a mesma coisa, que nós conversámos sobre isso, e essa autonomia que eles tinham foi muito perdida. Portanto, em setembro vai ser a nossa batalha. Vai ser recuperar a autonomia perdida, pelo menos nos anos os mais pequenos, não é? De facto, o ano letivo entre 14 e 18 de setembro vai abrir, portanto as aulas vão ser presenciais. Nós temos turmas muito grandes, como eu acabei de dizer, eu tenho 23 alunos. A sala é relativamente pequena, cabem, metade das mesas,
e não sei se eles vão reduzir as turmas, não sei se eles vão dividir, não sei como é que vai ser, não sei se vão ter uns de manhã, não faço ideia, ninguém tem diretivas acerca disso. Agora, se calhar, este tipo de plataforma vai ser um complemento para as aulas que nós daremos, porque nós vamos ter, não sei, penso que se vai tentar reduzir ao máximo o horário presencial, que as aulas têm mesmo que ser presenciais e as outras possam ser dadas na Teams. Esta ferramenta veio para ficar porque resolve-nos muitos problemas e eu vou continuar a utilizar. Em algumas matérias, em algumas aulas, em alguns conteúdos, eu vou continuar a utilizar. Portanto, o tempo que eu não estiver com eles, que não sei como é que vai ser, lá está, ninguém tem ideia, supomos que, mas ninguém tem ainda ideia, eu vou continuar a utilizar este meio, porque antes de porem a Teams eu também já fazia isso. Nós temos um grupo no Facebook com os encarregados de educação e eu já fazia vídeos diretos e já punham lá os trabalhos e muitas coisas. Portanto, nós tínhamos um meio já privilegiado para continuar a fazer isto. Antes de aparecer a Teams, desde que a escola encerrou em março, a 13 de março, nós continuámos a trabalhar dessa forma. Portanto, já era uma tecnologia mais que era usada também, não tão frequentemente, como é óbvio, mas também já era usada. O agrupamento emprestou, de facto, também alguns computadores, alguns tablets, alguém que não tinha, porque repara uma coisa, eu tenho famílias em que são 4 alunos a ter aulas na Teams. E às vezes ao mesmo tempo, portanto, quem é que vai utilizar o computador? Quando só têm um. Tenho pais em teletrabalho, os 2 professores, com 2 filhos que estão a ter aulas, portanto, eles têm que dar aulas, os filhos têm que as receber, e um computador não dá. Nas férias também há aulas. Nas férias? Aulas não, mas vamos falar uns com os outros. Vamos falando uns com os outros, está bem? Não sei ainda, Carolina, depois digo. As aulas, quando acabarem, acabam. Nós podemos a falar uns com os outros de outra forma e irmos conversando. Está bem? Eu depois dou essa informação. São 11 horas, vamos lá ver se os vossos colegas chegam. Sim, Matilde, diz. Faltam 8 dias para eu fazer anos. Ai, que bom! Então já vais ser uma mulher. Olha, quando tu fizeres 7 anos, tens que ter juízo. Partilhe e comente os nossos vídeos. Se ainda não se subscreveu, pode fazê-lo no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter.